Bom, pessoal, hoje vamos estar resolvendo aqui uma questão da Olimpíada Brasileira Matemática das Escolas Públicas e Privadas, né, a famosa OBMEP. Essa é uma questão aí que caiu em 2022, né, na primeira fase do nível 3, e foi aí a questão de número 1. Então, para quem já fez a prova da OBMEP, sabe que as questões ela têm um nível progressivo de dificuldade. Então, conforme você vai aproximando aí da questão de número 20, elas vão ficando mais difíceis. Então, pela lógica, a questão de número 1 é a mais fácil, beleza? Essa questão é uma questão que tem a ver com álgebra, porém eu vou apresentar aqui duas soluções, né? Uma usando álgebra e a outra apenas a pura lógica. Então vamos lá, a questão diz o seguinte: Henrique pensou em um número, multiplicou por 3, somou 3, dividiu por 3, subtraiu 3, calculou a raiz cúbica e obteve 3 como resultado final. Qual é a soma dos algarismos do número em que Henrique pensou? Então, a primeira observação é que ele não pergunta, né, qual foi o número em que Henrique pensou. Ele quer saber a soma dos algarismos daquele número. Então, a primeira solução que eu vou apresentar vai ser por lógica, né? Então, a lógica vai ser fazer o caminho inverso. Então, vamos lá. Como é que seria esse caminho inverso? Bom, o resultado final foi o 3 e ele calculou a raiz cúbica. Então vamos pensar assim: eu tenho aqui a raiz cúbica de um certo número e isso aqui vai dar 3. Então, se você pensar, qual é o número que eu tiro a raiz cúbica para dar 3? Esse número é o 27. Então, se você pega aqui, ó, a raiz cúbica de 27, isso aqui vai ser o 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, a gente já descobriu que antes de ele tirar a raiz cúbica, o número que tinha era o 27. E daí ele subtraiu 3. Se ele subtraiu 3, então eu vou fazer a operação inversa, né? Então eu vou somar 3. Então eu vou pegar aqui, ó, o 27 mais 3. Calma, deixa eu melhorar esse 7. Então eu vou pegar o 27 e somar com 3. Isso aí tá dando 30. Agora ele dividiu por 3. Se ele dividiu por 3, eu vou fazer o inverso, ou seja, eu vou multiplicar por 3. Então eu vou pegar aqui o 30 e multiplicar pelo 3. Isso aí tá dando 90. Agora, ele fez o que? Ele somou 3. Então, se ele somou 3, operação inversa, né? Eu vou subtrair 3. Então, eu vou ficar aqui com 90 menos o 3. Isso aí tá dando 87. E por fim, o que é que ele fez? Ele multiplicou por 3. Se ele multiplicou por 3, a operação inversa é a divisão, né? Então, eu vou pegar aqui o 87 e vou dividir por 3. 8 dividido por 3, isso aqui vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6, então... Calma, só um instante, porque deu um pequeno problema aqui. 2. 2 não pode dividir para 3, então desce o 7. 27 dividido para 3, isso aí tá dando 9. 9 vezes 3 dá 27, para 27 nada. Ou seja, a gente chega à conclusão de que o número em que Henrique pensou foi o 29. E a soma dos algarismos de 29 é quanto? 29, eu vou pegar simplesmente o 2 e vou somar com 9. 2 mais 9, isso aí tá dando 11. Ou seja, a gente tem aqui que é a letra A. Beleza? Então, essa aqui foi a primeira solução. Bastava você fazer as operações inversas, né, de trás para frente, e daí você chegaria na resposta. Mas vamos imaginar que essa aqui é uma questão da segunda fase. E daí você precisa dissertar, você precisa escrever a sua resposta. Então você teria que fazer algebricamente. Claro que daria para fazer também o caminho inverso, mas na segunda fase nem ia ter alternativas, né? Então você tem que fazer algebricamente. Então vamos fazer assim, né? Ele pensou em um número. Eu não sei que número é esse. Eu vou chamar esse número aí de y. Então Henrique pensou no número y. Aí, depois de pensar no número y, o que é que ele faz? Ele vai multiplicar por 3, né? Então, se eu pego um número y e multiplico por 3, eu vou ter o 3y. Eu peguei o y e multipliquei por 3. Depois, ele vai somar 3. Então, eu vou pegar aqui o 3y e vou somar 3. Depois, ele vai dividir por 3. Então, eu vou pegar o 3y mais 3 e vou dividir tudo isso aqui por 3. Agora você tem que prestar muita atenção, porque ele diz assim, ó: dividiu por 3, subtraiu 3. Então, eu não posso pegar esse 3 e subtrair aqui. Porque se você fizesse, ó, 3 menos 3 daria 0. Daí ficaria 3y sobre 3. Então, daria errado a nossa conta, né? Porque
esse 3y mais 3 sobre 3, isso aqui vai dar um valor. E depois de calcular esse valor que eu vou subtrair o 3. Então, a gente tem que colocar esse cara aí entre parênteses, né? E, por fim, ele calculou a raiz cúbica desse número e obteve 3 como resposta final. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse aqui e vou jogar para o lado só para melhorar aqui, né? Então, a gente vai tirar a raiz cúbica. Então, a gente vai tirar a raiz cúbica desse número todo. E daí, a gente vai obter o 3 como resposta final. Pronto. Então, a nossa equação já está montada. Basta a gente conseguir resolver, que a gente vai encontrar aí o valor de y, né? Então, o que eu posso fazer? Aqui eu tenho uma equação irracional, né? Porque eu tenho uma raiz cúbica ali. Então, para fazer essa raiz cúbica sumir, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados da equação. Ou melhor, eu vou elevar os dois lados da equação ao cubo. Por quê? O que é uma equação? Uma equação é uma balança, né? O que está de um lado é igual ao outro. Então, se você leva um lado ao cubo e o outro lado ao cubo, você mantém a igualdade e daí você consegue continuar a conta. Por que eu fiz isso? Porque eu posso simplificar agora a potência 3 aqui, com o índice da raiz. E daí vai sumir essa raiz, então vai ficar aqui o 3y mais o 3 dividido por 3 menos o 3, separado, claro. Isso aqui vai dar 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, agora que a gente tem uma equação de primeiro grau, com apenas uma incógnita, e isso a gente consegue resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 3 aqui e vou jogar para o outro lado da equação e trocar o sinal. Então, a gente vai ter 3y mais 3 sobre 3 vai ser igual ao nosso 27. Então, se eu vou trocar o sinal, vai ficar mais 3. Então, 3y mais o 3 dividido por 3, isso aqui vai ser igual a 30. E agora aqui eu multiplico cruzado apenas, né? Então, eu vou repetir o 3y mais 3, porque está multiplicando por 1. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 30, isso aí está dando 90. E agora eu vou isolar a minha variável. Então, eu vou passar esse 3 aqui que está somando para o outro lado, subtraindo. Então, 3y vai ser igual a 90 menos o 3. 3y vai ser igual a 90 menos 3. Isso aí está dando 87. E agora a gente já matou a questão, né? Porque se o 3 está multiplicando o y, eu passo dividindo. Então, o y vai ser igual a 87 dividido por 3. Bom, e a gente já tinha feito essa conta antes e a gente viu que 87 dividido por 3, a gente viu que isso aqui dá quanto? Dá 21. Calma. Dá 29. Desculpa, galera, eu tive um pequeno bug mental aqui. Né? A gente vê que 87 dividido por 3 dá 29 e não 21. Então, a gente tem que, se y era o número que ele pensou, então o número que ele pensou foi o 29. E daí a gente chega na mesma solução, né? Porque 29, a gente pega o 2, soma com 9. E isso aqui dá 11. Portanto, a soma dos algarismos em que Henrique pensou é 11, beleza? E essa foi a resolução. Espero que tenham gostado. E se não tiver entendido, deixa aí a sua dúvida nos comentários. Curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal para não perder mais questões bacanas como esta.